Olá, ouvinte da Vibe Mundial. Mais uma tarde aqui com vocês. Eu, Renata Lobo e Cláudia Ramos com o programa Consciência Quântica. Boa tarde para você. Espero que esteja bem. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre a parte da nossa ancestralidade e como que isso tem envolvimento com as nossas crenças, com os nossos padrões que a gente anda repetindo por aí e nem sabe por quê, nem se dá conta que repete. Então, pensa um pouquinho aí em você. Como que é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com avós? Se você teve a oportunidade de conhecer seus bisavós, já parou para pensar sobre isso? Porque no trabalho que nós realizamos, quando a gente entra um pouco mais para essa parte terapêutica, a gente identifica que grande parte de nós, e aí, claro, a gente se inclui porque somos seres humanos. Sim, aqui também, a gente também tem os nossos causos, nós repetimos muitos dos padrões que nós trazemos por conta da genética dos nossos antepassados. E, às vezes, até mesmo para compensar, eu entro naquilo. Nossa, eu nunca vou ser como meu pai foi, como a minha mãe foi. Só que, ao invés de eu entender aquilo dentro de mim, eu acabo, às vezes, até fazendo a mesma coisa. Realmente repetindo aquele padrão. Então, essa reflexão que a gente quer trazer, ela esconde vários segredos que na maioria das vezes a gente nunca se deu conta e fica rodando nesse piloto automático. E tudo isso, gente, tem um porquê. Antes até de entrar e passar aqui para Rê, a gente traz as informações no nosso DNA dos nossos ancestrais. Então, mesmo que você não tenha conhecido nenhum dos seus ancestrais, e aí entram até mesmo o caso de pessoas que são adotadas e às vezes não tiveram contato nenhum com pai, mãe e outros antepassados, ainda assim essa pessoa, por motivos genéticos, carrega essa informação no DNA. Além do que, nós aprendemos ali no dia a dia com as pessoas mais próximas, os nossos padrões, sem falar de outras vidas, né? Para aqueles que acreditam, a gente também traz informações de outras vidas. E isso tudo vão se tornando ciclos repetitivos. Então, a gente vai começar a aprofundar aqui. O DNA, ele é mutável. Não é porque você tem essa crença que está gravado ali no seu DNA, nas suas células, na sua mente inconsciente, que não tem mais jeito. Então, eu vou ter que morrer com isso? Não. Foi descoberto, né, os cientistas descobriram que o DNA pode ser mudado através do som. Antigamente, existiam lá os cantos gregorianos, né, muitos anos atrás, e eles utilizavam as canções, as notas musicais para curar as pessoas, né, através do som, através da música. Por isso que trabalhamos com áudios, né, reprogramação mental. A gente pode mudar ali através do áudio. Tem um monte de vídeo, até no nosso canal, né, Cláudia? Vou deixar aqui já o nosso Insta. O meu é Renata Lobo Oficial, tudo junto. E da Cláudia é clauramos.oficial. Lá, o nosso YouTube também, tá? É a mesma coisa. Entra lá porque tem reprogramação mental, tem meditações. Através do som que contém frequências, você consegue mudar essa informação no seu DNA e nas suas células. Você não precisa morrer com isso. Você não precisa morrer pensando na escassez, né? Não precisa morrer achando que homem não presta. Às vezes não, 99% da população acha que tem que... eu nasci, é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, acabou e ponto. Não é assim que funciona. Existe um remédio, né? Vamos dizer assim, para você se curar dessa programação, se limpar dessa programação. Porque é uma programação que está na tua mente inconsciente, você não sabe que você não sabe. Você está vivendo ali, como a Cláudia disse, no piloto automático e vive uma vida assim, repetindo esse tipo de comportamento, esse padrão, né, de comportamento da ancestralidade, dos seus pais, enfim. E aí vive uma vida toda achando que tem que ser assim, mas não precisa ser assim, né? A tecnologia aí, eu e Cláudia trabalhamos com equipamento que através dele nós criamos áudios, nós trabalhamos no campo energético da pessoa, identificando o que tem ali de crença que está bloqueando a escassez na vida, está bloqueando a prosperidade na vida dela, entre outras coisas.
Com certeza, gente. Então, a tecnologia, em todos os aspectos, né, ela está aí Sim. para nos ajudar. E isso, gente, já é comprovado cientificamente, esse aspecto que a Renata trouxe do nosso DNA que se modifica. Tem um livro, vou deixar de dica aqui para vocês, se você quiser saber mais, quiser se aprofundar, se chama A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. Ele é um grande estudioso, cientista mesmo, e ele explica nesse livro, geneticamente falando, como que as nossas crenças se formam dentro de nós. Então, quando a gente também vai trazendo essa consciência, a gente fica mais atento para aquilo que está acontecendo na nossa vida, para aqueles padrões que estão acontecendo, que estão se repetindo, e a gente fica naquilo e fica, putz, mas por que eu continuo patinando? Né? Tô ali, não consigo sair, sempre é um ciclo que vai e volta na minha vida. Então, é legal, se você quiser se aprofundar, eu sempre indico esse livro para que você possa, né, para que as pessoas possam compreender melhor. E aí, quando a gente faz esses trabalhos energéticos aqui que temos, e ele mexe no nível mental, emocional, energético, espiritual, consequentemente, ele mexe no nível físico. As nossas células, elas levam uma média de 90 dias para se regenerarem. Então, para que elas vivam, né? Elas têm um ciclo de vida ali de aproximadamente 90 dias. Então, quando a gente se propõe a esses trabalhos energéticos, espirituais, mentais, é preciso ter um pouco dessa persistência, porque não vai ser do dia para a noite. Né? Às vezes a pessoa acha que é um passe de mágica, porque eu fiz uma sessão de terapia aqui, ouvi um áudio ali, e aí já vai ficar tudo maravilhoso no dia seguinte. Não, gente, não é assim. Pode ser rápido? Pode. Vai depender também do nível consciencial de cada um. Porém, se a gente leva para a parte genética, aí a gente está falando da parte científica, a nossa célula ela leva 90 dias para se restituir. Então, precisa ter essa persistência, principalmente no início. Que é muito falar, não, putz, eu fiz uma semana lá e não adiantou nada. Né? Então, tem que sair desse lugar. Tem que ser persistente. Até, aproveitando, né? Estamos numa época do ano boa para isso. Para a gente fazer algumas reflexões aí e entender como que você tem lidado com a tua vida, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que passa, né, por terapias. E essa pessoa, ele é um senhor e a gente está trabalhando ali muitas questões onde ele fala, Clau, eu percebo assim, no meu pai, o pai dele não é mais vivo, né? Mas ele percebe que ele traz muitas informações do pai e ele fala assim para mim, o meu pai não tinha conversa com ele não ouvia ninguém, né? Aquela coisa que era do jeito dele, ele era 880. 880, ele repete muito essa frase. E eu só prestando atenção, né? Vou ali analisando, observando a pessoa. E aí eu perguntei para ele, aí você, claro, para você isso não é legal, né? Você critica, você julga o seu pai por conta dessa atitude? Sim, porque sempre foi assim e eu acho errado isso. E como que é a sua vida com a tua família, com os seus filhos? Aí ele parou, ficou pensando assim. Eu tô percebendo que eu também sou meio assim. Meio 880, né? Então, às vezes eu não consigo conversar, eu sou meio rude e as coisas têm que sair meio do jeito que eu quero. Então, percebe? Ele querendo evitar aquilo que o pai fazia por uma falta de consciência, estava fazendo exatamente a mesma coisa. Então, continuamos aí num processo, né, para que ele mude esse padrão de repetição. Tem algum exemplo, Rê, que você queira trazer ou comentar algo aqui? Eu tenho um exemplo meu. Tá. Eu não descobri isso, eu descobri isso faz pouco tempo. Eu descobri que eu gastava e torrava dinheiro, que nem água, como minha mãe fazia. E para mim estava tudo bem, porque eu estava agindo certo, né? Eu falava, nossa, mas o dinheiro não para na minha mão. Por que o dinheiro não para? Porque o dinheiro chegava e eu precisava gastar. Na minha mente, eu via minha mãe a vida inteira, tudo que ela catava de dinheiro, ela torrava. E aí minha mente inconsciente foi gravando toda essa informação. E aí eu cresci, todo o dinheiro que eu catava, eu torrava, né? E aí eu parei assim para pensar, falei, nossa, mas o dinheiro não para na minha mão, o que eu faço de errado? Deu um insight, né, nesse processo de autoconhecimento, aí eu percebi que eu estava repetindo um padrão de comportamento da minha mãe. E aí, né, então agora quando o dinheiro vem, eu penso, vou gastar
como eu gastava antes, vou torrar o dinheiro igual eu torrava antes, como minha mãe fazia, porque isso não era meu, era dela. Né? Então, assim, a criança até os 7 anos, ela é uma esponja. Ela vai absorvendo tudo. Então, eu vi esse padrão dela, esse comportamento dela de gastar todo o dinheiro. Então, eu achava que também eu tinha que gastar. Eu me auto-sabotava. Eu falava, nossa, chegou uma hora na minha vida, eu falei, não tenho nada, mas eu não consigo comprar nada. Por quê? Porque tudo que eu tinha eu precisava gastar. Né? Então, eu gastava tudo. Então, agora, quando o dinheiro chega até mim, eu trato o dinheiro de outra forma. Né? Porque o que é o dinheiro? O dinheiro, gente, ele é uma energia também, né? Então, é a mesma coisa. Vem alguém falar alguma coisa pra você e você distrata ele, descarta. A pessoa vai querer ficar com você? Não, o dinheiro é a mesma coisa. Distratou, ele vai embora, né? Quanto que você merece ter aquilo? Então, eu tratava o dinheiro como se fosse uma coisa que não era apegado ao dinheiro. Eu me desfazia dele da mesma forma que vinha embora. Eu não sentia o dinheiro. Tanto que hoje em dia, se você perceber, tudo é digital. Você não tem mais contato com o dinheiro, né? Você não sente mais o cheiro do dinheiro. Gente, você precisa sentir, você precisa ter contato com aquilo, né? Porque é como se fosse... É uma energia, né, Cláudia? Dinheiro é uma energia. Então, quando você tem contato, você sente ali o cheiro do dinheiro, você quer mais daquilo, você está impregnando o teu campo daquilo. E agora não, tudo é digital. Então, quanto mais digital for, menos contato você vai ter. Vai chegar uma hora que a cédula não vai mais existir, a moeda não vai mais existir, vai ser tudo digital. Isso, gente, é feito propositalmente, tá? Realmente para você não ter contato com dinheiro, porque você já tá ali, né? Fazendo com que o dinheiro não... Quantas vezes a gente já não escutou, né? O dinheiro não para na minha mão, né? Do jeito que o dinheiro vem, o dinheiro vai. Então, você tem que cancelar esse tipo de informação, porque é uma crença. Então, sempre quando vier esse tipo de informação, cancelado, cancelado, cancelado 3 vezes. Porque você já não tem contato com a cédula ali física. E ainda você, quando tem, rejeita, tenta gastar de qualquer forma. Então, sempre quando vier essa informação, pensa, esse tipo de comportamento é meu ou é de outra pessoa? Né? Como que eu vejo o dinheiro na minha vida? Tô falando aqui de dinheiro, gente, é qualquer tipo de coisa que você tiver ali. Então, eu tô falando aqui do dinheiro. Como que eu vejo o dinheiro? Né? De que forma que eu vou tratar ele? Veja se esse tipo de comportamento é seu ou é de outra pessoa. E aí você vai saber o que você vai fazer, qual a ação, qual a atitude que você vai tomar. Um dos símbolos até que a gente trouxe aqui para falar sobre essa energia, né, do dinheiro, que linka, claro, com a prosperidade, é essa imagem aqui de Ganesha, né? Então, Ganesha, ele pela filosofia aí budista, ele entra nessa parte da prosperidade, tudo isso. Ele tá até douradinho, maravilhoso aqui, o Ganesha, todo trabalhado no dourado, né? que trabalha essa energia. Ah, Cláudia, mas eu tenho uma outra crença, acredito em outras representações voltadas para essa energia, né? Do dinheiro, da prosperidade. Não tem problema, segue a sua filosofia. Então, isso é bem importante, tá? Até se você quiser, mesmo que seja uma outra imagem, que você tenha alguma outra crença, vou convidar você a entrar no Insta da nossa patrocinadora, que é a Cristais Donaire. Porque além desse Ganesha maravilhoso, ela tem várias outras imagens, várias outras peças e simbologias, e tudo que você possa imaginar, cristais, sprays de ambiente, tudo que você possa imaginar, para que você também deixe ali o seu ambiente favorável a essas energias, tá? Então, o Insta dela é Cristais Donaire, o site www.cristalsdonaire.com.br e o telefone é 19 99596 4233. E ela tem lojas físicas em Piracicaba, Campinas. Então, se você estiver ali na região, fica fácil para você, ou ela manda entregar em qualquer lugar do Brasil. Pelo tá bom? correio. Exato. Então, pessoal, essa questão da repetição de padrão, é muito importante você tomar essa consciência, principalmente quando a gente está julgando algo. Às vezes eu trago algumas reflexões para os clientes no sentido assim: faz uma lista de tudo o que você admira no seu pai, na sua mãe. Aí a pessoa vai lá, leva um tempo assim, sabe? Aí ele escreve 2, 3. E aí eu só observo, né? E deixo a pessoa ali pensando.
Aí eu pergunto também para ela, peço para ela, faz agora uma listinha das coisas que você não gosta no seu pai, na sua mãe. Sabe aquilo que você faria diferente? Aqueles comportamentos, atitudes? Aí a pessoa rapidinho vai lá. Enche a folha. Exato, faz um calhamaço. Né? Aí, vamos refletir sobre isso. Então, vamos olhar. Tudo que você repele, que você não admite, provavelmente você tem em si. Então, é dentro de você que você precisa trabalhar. Porque quando a gente olha para o nosso sistema familiar, isso a parte das constelações traz muito também, né, a parte sistêmica e nas técnicas que a gente trabalha também, aquele ciclo vai se repetir até que alguém tenha consciência e quebre aquele ciclo, aquele padrão. Então, se hoje você está tendo a oportunidade de olhar para aquilo, aproveita. Porque você pode ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo. Você vai libertar os que vieram antes desse ciclo repetitivo e liberar a galera que vai vir depois de você. Tá? E aí a pessoa, ela nunca fez, quando eu faço esse exercício com ela nunca fez essa reflexão. Nossa, é verdade, eu estou fazendo isso com o meu filho, com o marido, com a esposa, com até um amigo, porque eu estou sendo rude com ele de tal forma. Né? Tem um outro caso, um outro exemplo de uma pessoa também, que eu fiz atendimentos com ela, e ela tinha uma energia muito do masculino predominante, né? Que é a energia yang. E aí ela acabava suprimindo, né? Oprimindo ali o marido. E quando a gente começou a conversar, eu perguntei como é que era o relacionamento o seu com a sua mãe, como é que era a sua mãe, e a mãe dela era exatamente assim. Né? Sempre foi aquela que proveu, que trabalhou muito, que fez acontecer. E ela se viu repetindo esse padrão. E depois que nós começamos a fazer ali o trabalho e ela foi tendo a consciência, ela inclusive foi dando espaço para o marido dela trazer a parte da energia masculina vinda dele para o relacionamento. Tá? Então, algo que ela fez uma listinha ali e julgou a mãe por muitas coisas, ela estava fazendo igual. Então, de novo, a gente só vai ter essa percepção quando a gente para pensar. Porque a gente está sempre no piloto automático. E aí você vai vivendo a vida e vai levando e nem se dá conta. Né? Quer acrescentar, comentar aqui? Então, lembrando que você atrai o que você pensa e o que você sente. Então, se você está pensando ali, né? Vou dar um exemplo aqui de uma cliente também. Ela chegou para mim e falou que ela tinha se separado havia 17 anos, porque o marido traiu ela com a secretária dele. Né? E aí eu perguntei para ela, você teve algum caso de traição na sua vida? Ah, meu pai traiu minha mãe. A crença. Então, no inconsciente dela estava gravado traição. Então, o inconsciente dela precisava trazer pessoas, né, que trouxessem experiências para ela de traição. E aí, ela atraiu o marido que traiu. Né? E eu perguntei para ela, você gosta dele ainda? Gosto. Há 17 anos atrás, eu ainda gosto dele. Tá. Aí eu expliquei para ela, então, teu pai traiu, você viu você teve essa informação. E aí isso ficou gravado no teu inconsciente, essa crença, né, de que o homem trai, ou qualquer outro tipo de situação, pode ser amizade, enfim, de que existe traição, e aí você inconscientemente atraiu isso para você. Ah, mas eu não penso, porque eu não quero ser traída. Tá, o seu racional, mas quem domina ali tua vida é o teu inconsciente, 95%. Tá? Então, tá ali, gravado, traição. Então, quando você tenta ali colocar uma informação, a mente consciente, que é o seu racional, tenta colocar uma informação de não traição, dá conflito entre as mentes. Porque a mente inconsciente vai falar, a gente não pode ter um relacionamento que não pode atrair pessoas fiéis. A gente precisa atrair uma pessoa que trai, que vai trazer essa experiência de traição. Então, a pessoa vai ficar inconscientemente ali pensando naquilo, sentindo, e aí ela vai atrair aquela experiência para ela. Então, isso é uma crença, porque não era dela, né? Veio lá de trás, a gente nem sabe ainda se é do pai, da mãe, se houve traição entre os avós, bisavós, tataravós, enfim, da onde veio. Mas quando ela teve esse entendimento, ela falou, nossa, é verdade. Né? Então ela acordou, ela falou, nossa, é verdade. Então vamos lá, vamos quebrar esse ciclo. Porque quando quebra o ciclo, não passa para frente.
É uma informação, é como se realmente fosse um laço energético, né? Uma informação, sabe o Wi-Fi? Né, o roteador do Wi-Fi tá mandando uma informação para o seu celular, você não tá vendo. Então, é como se viesse essa informação lá da ancestralidade puxando até ela, né? Esse laço energético. Então, quando ela vai lá, opa, acordei, é verdade, isso não é meu. Ela vai lá, interrompe, ela corta esse vínculo, ela não vai mais atrair situações, porque agora ela vai entender que aquilo lá não era dela e o que estava atraindo aquilo para a vida dela era o inconsciente dela e uma coisa que nem era dela. Isso eu tô falando de relacionamento, gente, mas é tudo. É dinheiro, é escassez financeira, emocional, espiritual, enfim, é tudo. Perceba agora, de hoje em diante, se isso é seu ou não. Quando qualquer situação acontecer na tua vida, pera, antes de eu agir, deixa eu pensar, isso é meu ou não? Né? Ah, não é meu, então eu vou agir da forma que eu acho que eu tenho que agir, porque isso aqui não é meu. Porque se você for dali trazendo crenças da sua ancestralidade e sempre for agindo conforme todos agiram, a sua vida vai ser, o resultado vai ser o mesmo que o deles. Né? É ação e reação, é uma lei universal, imutável que está aí. Então, você tem que entender, a partir do momento que aconteceu uma situação na tua vida, você agora, opa, vou despertar, vou agir assim ou não, isso é meu ou não, né? Então, pergunte-se, isso é meu ou não? Se não for seu, haja com a sua centelha divina, porque esse é o caminho certo. A gente estava até brincando, né, da onda, né? Foi. Então, você vai estar indo no fluxo do universo, sobe na prancha, cata a onda e vai embora. É isso aí, é isso aí. É porque temos que falar das coisas boas também. Tem! Né? Por exemplo, você identificou os seus padrões ali negativos em relação a eles. Mas lembra que eu faço os clientes fazerem uma listinha do positivo? Isso! Então vamos olhar para o positivo. O que você olha, que você admira naquele pai, naquela mãe, naquele avô, naquela avó? Eu tenho certeza, gente, que todo mundo tem pelo menos umas 3 qualidades aí, que você pode não concordar com tudo que uma pessoa faz, fale, mas sempre tem qualidade. E olhar para isso, quando você enxerga isso, significa que você também tem dentro. Então as pessoas, muitos falam, né, Rê, pra gente, nossa, mas você passa uma paz, uma calma, eu gosto do jeito que você fala, eu vejo a sua luz. Então se você vê isso, é porque você também tem dentro. Né? Então vamos nos conectar com o que a nossa ancestralidade também tem de bom. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque eles estiveram antes. E vamos ser bem sinceros, a maioria deles passaram muito mais perrengue na vida do que a gente passa hoje. Né? Não tem nem comparação. Você já imaginou como é que foi a história dos seus avós, bisavós, tataravós? Né? Nesse Brasil nosso aí, que é um país de imigrantes. Então, imagina as condições. Foram poucos os que chegaram aqui endinheirados. A maioria da população... chegaram endividados. Exato. Chegaram literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Né? Sem falar dos escravos, dos índios. Mas essa é a realidade do nosso país. E de quantos outros países que foram acontecendo. Então, olha para aquilo que eles têm de bom, que está na tua genética. Ressalte aquilo. E melhore, porque hoje você está tendo acesso a essa informação. Então, você pode melhorar isso e deixar para os seus descendentes. Deixar para as pessoas que estão ao seu redor. E é isso que vai fazer a diferença. Você se libertar cada vez mais desses padrões negativos e repetitivos e se conectar cada vez mais com a força dessa ancestralidade. Por isso que eu usei o termo aqui no início do honrar, né, pai e mãe, honrar os ancestrais, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Tá? Então, hoje é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês. Leiam esse livro, A Biologia da Crença, estudem, nos acompanhem nas redes. clauramos.oficial, Renata Lobo Oficial, tudo junto. Nós realizamos esse trabalho com grupos, com terapias individuais, mentorias, e a gente está disponível para você, para que você venha se transformar também. Exatamente. Então, vamos encerrando aqui. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer aí a presença de vocês. Gratidão e uma ótima tarde. Gratidão. Gratidão.